Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Vamos falar hoje sobre o simbolismo astrológico e como ele pode nos ajudar a compreender melhor os outros e também a nós mesmos, claro. A astrologia foi uma das primeiras ciências desenvolvidas pelo homem, há cerca de mais ou menos 6.000 anos antes de Cristo, né? E essa ciência ela foi desenvolvida a partir dos movimentos cíclicos do Sol, da Lua e dos astros. Ela era estudada e utilizada inicialmente para prever acontecimentos fundamentais para o povo daquela época, para a sobrevivência de um reino, por exemplo. Então, era utilizada para verificar as melhores épocas de plantar e de colher os alimentos, os momentos mais adequados para as festividades, para a procriação dos rebanhos e assim por diante. Posteriormente, a sua interpretação foi ampliada e começou a ser usada também para fazer previsões sobre guerras, cataclismas, ou até a morte ou nascimento de um rei. Com o passar do tempo, a astrologia se consolidou como fonte de conhecimento importantíssimo, sendo estudada em diversas universidades como base fundamental do conhecimento para outras disciplinas, como a medicina, a navegação ou então até mesmo a física. Esta ilustração que vocês estão vendo, ela se chama o Cielo de Salamanca. Quem vai até a Universidade de Salamanca, na Espanha, tem a oportunidade de visitar essa abóboda, que na realidade era parte da abóboda da antiga biblioteca da universidade. Esse afresco ele é do século XIII, mais ou menos. É uma pintura do espanhol Fernando Galego e encontra-se hoje no Museu da Universidade. Aqui nós podemos ver claramente como a mitologia e a astrologia convivem juntas. Esta abóbada ela é chamada de Cielo da Salamanca exatamente porque ela representa as constelações e as estrelas, as constelações que se enxergam exatamente lá em Salamanca. Provavelmente, Cristóvão Colombo tenha recebido a incumbência de navegar rumo ao oeste, rumo às Índias, que ele achava que iria descobrir uma nova rota, né, pelos reis da Espanha, exatamente nesse local. Mas a astrologia não era somente utilizada pelos sábios. Ela também se disseminou entre o povo em geral. Pessoas simples, mais iniciadas em astrologia, eram consultadas pela população em geral para qualquer questão importante ou que necessitasse de uma decisão. Os plantios e as colheitas, bem como diversas atividades, eram regradas pelos sinais e os ciclos dos astros. No século XIII, Tomás de Aquino, então um dos mais influentes religiosos da Igreja Católica na época, né, foi um dos primeiros a identificar um problema grave entre a Igreja e a astrologia. A astrologia é muito poderosa para estar nas mãos do povo e dos hereges, ele afirmava. Portanto, esse conhecimento deve ficar restrito à Igreja. No século XIII, o Papa Inocente III lança uma bula papal. O que era uma bula papal? Uma bula papal era praticamente como se houvesse uma ordem divina, uma ordem vinda de Deus através do seu intermediário, o Papa aqui na Terra. E ele, nessa bula,
Ele afirma que a busca de Deus no interior do indivíduo é pura heresia. Somente dentro e através da Igreja Católica, o homem consegue alcançar o conhecimento transcendente. O que ele quer dizer com isso? Que qualquer atividade ou situação em que o indivíduo quisesse buscar o seu autoconhecimento, a sua força interior, através de outros mecanismos que não a religião católica, essa pessoa estaria completamente equivocada e até poderia ser considerada uma herege. O que o Inocêncio III quis fazer foi exatamente dividir algo que até então era um saber globalizado, um saber mais holístico. Ele divide a ciência sagrada e o saber espiritual como sendo questões da igreja, e a ciência profana e o estudo do mundo material como uma questão relacionada ao mundo mundano, né, ao profano. A partir desse período, a astrologia começa a ser banida da sociedade, mantendo-se ainda viva nas universidades e, claro, dentro da igreja. Mesmo assim, paulatinamente, à medida que a idade da razão foi se estabelecendo, com movimentos cada vez mais cartesianos, a astrologia também foi desaparecendo desses centros universitários. Muito do conhecimento astrológico ancestral, tradicional, até hoje está sendo recuperado aos poucos. A idade da razão e a segmentação do conhecimento em unidades estanques gerou um grande avanço tecnológico e econômico para a época. No entanto, todo esse conhecimento importantíssimo, valiosíssimo realmente, para o desenvolvimento da humanidade, trouxe também um ponto negativo, um lado meio sombra, que foi uma cisão no conhecimento universal do indivíduo. Nós perdemos a nossa identidade e a nossa compreensão holística do mundo. Nós vemos hoje as coisas muito segmentadas, muito fragmentadas. Apenas no início do século XX, o conhecimento astrológico começou a ser revivido e estudado com mais atenção, principalmente por Carl Jung. Em sua vasta obra, ele assinala que as realidades simbólicas são tão importantes para a natureza humana quanto as realidades físicas, talvez até mais. A astrologia é tão importante que ele decide fundar na Universidade de Viena, na Áustria, uma escola de astrologia dentro do curso de psicologia desta universidade. Então foi, talvez, nos tempos modernos, uma das primeiras, se não a primeira, escola de astrologia dos tempos modernos. Para Jung, os deuses e deusas da antiga mitologia simbolizavam os fatores motivacionais profundos da psicologia humana, elementos compartilhados por toda a raça humana. Ele chama isso de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo cria as poderosas imagens simbólicas que residem no cerne do nosso mais profundo processo psicológico. Jung, imagens simbólicas que representavam modelos ou padrões de comportamento fundamentais. Jung acreditava que os arquétipos interagiam com os acontecimentos de nossas vidas cotidianas, por meio de um processo chamado sincronicidade. Já esse senhor da foto, que é o Dani Rudyard, um dos astrólogos mais influentes da atualidade, ele afirma que o nosso nascimento é o momento mais sincronístico de todos. Marca nossa entrada em um cosmo maior, tanto física quanto simbolicamente. Então, uma das frases também muito interessantes que ele fala é que a astrologia é uma linguagem. Se você entender essa linguagem,
o céu fala com você. E isso, efetivamente, é uma realidade para quem estuda astrologia e principalmente para mim, que estou mergulhado na astrologia praticamente todos os dias e todas as horas. O mapa astrológico natal, isto é, o mapa astrológico pessoal de cada um de nós, ele é a nossa relação simbólica com o cosmo que nos rodeia. É praticamente a nossa impressão digital no universo. Localiza, enquanto indivíduos, no mesmo esquema arquetípico das coisas. Então, nós somos a nossa mandala. Essa mandala, ela é moldada a partir do mesmo material arquetípico, mas nunca igual. E isso nos torna, ao mesmo tempo, universais e únicos. Isso é o maior barato da astrologia. Ninguém tem um mapa astrológico idêntico ao outro. Muitas vezes até os próprios gêmeos têm mapas astrológicos diferenciados. E isso faz com que nós tenhamos isso que eu falei, que é a nossa impressão digital no universo. A relação entre o simbolismo astrológico e os mitos é fundamental para que a gente consiga entender a astrologia de uma forma mais profunda. Os mitos são retratos psicológicos que descrevem as necessidades e os impulsos básicos humanos. Esses mitos podem ser compreendidos por meio de penetrar o cerne do simbolismo astrológico. Ou seja, o conhecimento da mitologia nos permite ir além dos clichês tradicionais para a interpretação astrológica. Eles permitem uma interpretação do simbolismo astrológico de uma maneira muito mais profunda, precisa e específica para cada indivíduo ou acontecimento. A astrologia sempre foi vista na antiguidade como um meio de penetrar o cerne da vida. E hoje em dia, continua sendo uma ferramenta importantíssima de autoconhecimento. A astrologia, expressa por meio de imagens míticas, é um sistema psicológico de 8.000 anos de idade, mais ou menos. O sistema mais antigo e ao mesmo tempo o mais sofisticado. Por isso que a astrologia e a mitologia oferecem um retrato simbólico dos padrões humanos universais. Estudar astrologia e não conhecer mitologia é simplesmente ficar numa interpretação simbólica muito rasa para um verdadeiro autoconhecimento. Por isso, o objetivo desse curso aqui, de nós aprofundarmos esse conhecimento mitológico para que nós também tenhamos uma maior profundidade da astrologia. Muito bem, então esta aula ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre o zodíaco astrológico. Espero vocês até lá. Muito obrigado. Tchau, até mais. Tchau, tchau.